mas será o preferencialmente. Porque aqui nós temos a possibilidade de um ciclo virtuoso. O estudante que está lá com o seu professor, sendo supervisionado, acompanhado, também vai estar sendo acompanhado e supervisionado pelo professor da escola, que também recebe uma bolsa. Algo muito bonito no PIBID, que rompe com a visão histórica de que os professores da educação básica não podem receber bolsas. Podem receber bolsas, como os professores do ensino superior recebem. E no PIBID, o professor da escola também recebe uma bolsa. Então, a ideia é que a gente constitua um ciclo no qual se possa ampliar efetivamente as 4 horas de escola, também na direção dos saberes que cabe à escola garantir e legar às novas gerações. E eu não estou falando de reforço escolar. Eu não estou falando de mais do mesmo. Eu tenho muita consciência dos princípios que nos trouxeram até aqui. E se eu tivesse que abrir mão desses princípios, eu abriria mão desse cargo, que efetivamente é passageiro na minha vida, como é passageiro na vida de todos que estão nos diferentes lugares aqui do governo federal. A rede de escolas privadas do Brasil, que tem efetivamente abocanhado os melhores lugares, inclusive nas universidades, e nós temos que ter esse horizonte, porque os jovens de classe popular têm que poder fazer uma trajetória que desemboque lá nas universidades, se quiserem, né? Nós não podemos impedi-los com a formação que recebem de chegarem às universidades. Mas essas escolas já têm, em geral, 4h30, 4h40, 5 horas 5h30 de trabalho efetivo com os estudantes. Nós precisamos garantir a ampliação desse tempo efetivo de trabalho com os conhecimentos. Mas nós não estamos falando de recitar conhecimentos. E nem temos como meta absoluta a melhoria do IDEB. Do nosso ponto de vista, o IDEB é consequência de um conjunto de ações realizadas na escola. E os estudos já demonstraram, sim, que nas escolas que têm mais educação, a melhoria no campo da matemática e do português foi perceptível em relação ao conjunto das escolas brasileiras. Esse estudo já está disponibilizado no site do Ministério. Né? Escolas do Mais Educação, estudos sobre IDEB, escolas do Mais Educação. E temos, inclusive, a informação de que aquelas escolas, cerca de 700 escolas, esse universo de 32 mil do Mais Educação, que tem todos os alunos em tempo integral, nessas, então, a melhoria do IDEB foi muito melhor. Mas o IDEB, como eu aprendi muito aqui nesses anos, é uma consequência. Ele não é o nosso foco. O nosso foco é uma aprendizagem efetiva. Uma aprendizagem que permita aos jovens de classe popular trajetórias inimaginadas pelos seus pais. E não só por conta das cotas. As cotas são importantes nesse momento histórico que nós vivemos. Mas, além das cotas, é preciso que os estudantes de classe popular, que vêm de famílias onde os pais e mães não estudaram, possam efetivamente ter acesso aos saberes que a escola se propõe a ensinar. Qual é o papel da escola? Nós estamos diante de novas diretrizes curriculares nacionais, nós estamos diante de mudanças significativas na LDB, novidades que são novidades estruturais, né? A primeira lei de educação, desde o início do governo Lula, é a que traz os conteúdos da história da África e dos povos indígenas como conteúdos obrigatórios para a escola. E aqui não tem só o acréscimo de conteúdos, tem uma outra perspectiva de olhar para a educação brasileira, de reconhecer nas nossas matrizes a contribuição efetiva dos povos africanos, dos povos indígenas, junto com os povos europeus, compreender com as crianças o absurdo que foi a escravidão e os resquícios que ela deixou, inclusive na nossa sociedade. Então, é um conjunto de mudanças que precisam ser cotejadas permanentemente com o próprio projeto educativo da escola. Então, meus queridos, minhas queridas, me remeto ao Tiago, com quem falei muito e muito respeitosamente desde ontem, mas quero falar com todos os coordenadores do programa Mais Educação, nas escolas, nas secretarias. A criação dessa atividade específica, orientação de estudos e leitura, que vocês logo vão receber uma nova, vocês vão ver que ela vai trazer várias possibilidades nas várias áreas de conhecimento. Nós temos, e por que leitura? Porque nós entendemos que a leitura é uma janela fundamental para abrir portas pela vida fora. Né? Portas, inclusive, em direção a si mesmo. A leitura, eu recebi esses dias muito bonitos, já faz alguns anos, aliás, de crianças lá de Gravataí, uma produção artística com patchwork, em que a frase era uma frase do Mário Quintana, que dizia assim: sonhar é acordar-se para dentro. E eu acho que quando a gente lê,
de alguma forma a gente acorda para... Então, quando falamos de portas e janelas, a nossa preocupação não é a sociedade competitiva. A sociedade é competitiva, continuará sendo. Nós queremos dar elementos para os nossos alunos serem pessoas inteiras, pessoas íntegras, que têm condições de conviver na sociedade, que têm condições de dar contribuição para as mudanças que a sociedade precisa viver. É preciso que os saberes escolares entrem nesse circuito? Claro que é. Porque o saber que a humanidade produziu no campo da matemática, da física, da química, das ciências, das línguas, da literatura, esses saberes são saberes importantes, inclusive para que a gente possa encontrar essa grande família humana a qual a gente pertence. Então, em nenhum momento a nossa perspectiva foi a perspectiva de fazer com que isso seja mais do mesmo. Aliás, a frase com que o professor Arroio começa o artigo no nosso livro sobre caminhos da educação integral no Brasil é essa. Não pode ser mais do mesmo e não é isso que a gente quer. Né? Bom, depois, a educação em direitos humanos e promoção da saúde, que vão fazendo toda uma interlocução com os macrocampos, com as atividades, as possibilidades, tanto de artes, de cultura, como de mídias. Eu tenho que pensar esses temas trabalhando teatro com as crianças, fazendo jornal escolar, fazendo rádio escolar, trabalhando música, né, com as crianças. Trouxemos, sim, o esporte na escola como uma atividade... Por que a quinta obrigatória? Eu disse no início. Escolas que estão 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, sobretudo as que estão nos anos anteriores ao 2012, são escolas que já têm muita coisa guardada nas escolas, muito material comprado nas escolas. O material estraga, bom, há recursos de custeio. E há sempre a necessidade de que nós chamemos o ente municipal ou ente estadual ao qual a escola pertence. O esforço para construir a educação integral, ele não pode se esgotar na ação do governo federal e fazer mais educação acontecer. Isso é só o início. Nós não podemos continuar com escolas de estudantes de tempo integral. Escolas que há muitos anos têm o mesmo número de estudantes têm problemas. Porque a tendência é que nós tenhamos o turno do jeito como ele era, ou com modificações que podem ir acontecendo, e eu acredito que aconteçam, e depois oficinas no outro turno. Essa não é a concepção de tempo integral que nós estamos trabalhando. O teatro, a dança, o jornal escolar, a rádio escolar, o debate de saúde, o debate de direitos humanos, tem que entrar no DNA da escola. E tem que entrar nesse tempo ampliado e tem que ser um debate para todos. Nós ainda estamos escolhendo quem faz ou não educação integral. É sempre a exclusão dentro da exclusão. Então, o outro passo é um passo que tem que ser dado junto, sim, com a política municipal ou com a política estadual de educação. E esse é o debate para fazer com os dirigentes municipais e estaduais. Onde estamos indo? Trago sempre com muito carinho e orgulho a experiência de governador Valadares. Estive na semana passada com a prefeita Elisa, reeleita para esse novo pleito, para essa nova gestão, e que falava desta média de 30, 29, 30, 31% de investimento dos recursos municipais em educação. E das demandas que a educação vai criando, né? Desse plano de carreira que vai trabalhando com esse professor que é de dedicação exclusiva à escola, que tem um tempo ampliado na escola. Eu estou dizendo com isso que os nossos monitores não são importantes? Não, claro que não. Os monitores são muito importantes. Porque os monitores trazem uma vida. Quer dizer, o mestre de capoeira que vem para a escola, o contador de histórias que vem para a escola, eles são importantíssimos para o trabalho que nós estamos fazendo. E são importantíssimos, sobretudo, no diálogo com os professores que no cotidiano têm a densa responsabilidade de colaborar com os processos de construção dessas pessoas que estão sob responsabilidade das suas famílias e da rede de ensino. Então, nos esportes, nós trabalhamos com trazendo do segundo tempo aquilo que o segundo tempo tem de melhor, a sua proposta pedagógica. Quem conhece o segundo tempo sabe que a proposta pedagógica do segundo tempo ela é peremptória na perspectiva da inclusão. A ideia de trabalhar com esportes e com preconceitos do tipo, esse é gordinho, então ele não pode jogar, essa é muito magrinha, ela não pode entrar no campo, ela não pode jogar, ou esse é muito magro e muito alto, ele só serve para jogar o basquete, tudo isso tem que ser quebrado. Os estudantes têm direito a múltiplas vivências esportivas. Porque essas múltiplas vivências esportivas vão permitir que esse estudante encontre a vivência esportiva que lhe agrada mais.
e que vai lhe permitir, pela vida fora, não necessariamente ser o campeão, pode ser campeão muitas vezes, e nós queremos muitos campeões, mas incorporar no seu cotidiano e na sua vida uma prática esportiva que faça para si a diferença. E incluímos atletismo, sim, porque o atletismo é a base de todos os outros esportes. E ele é necessário, e preferencialmente com estudantes, como eu já disse antes, modificamos. Mencionamos aqui o Pacto Nacional pela Alfabetização. Nós vamos entender que isso é um decréscimo daquilo que a gente vinha fazendo, ou uma tarefa a mais. Inovação educativa na escola que nós vivemos ainda é, ou às vezes educação integral na escola ainda é, fazer com que as crianças aprendam a ler e escrever. O teto de 8 anos é porque o teto que completa o primeiro ciclo da escolaridade, da educação fundamental. Mas a gente quer que as crianças aprendam a ler com 6 anos, com 7 anos, como as crianças que vivem em ambientes letrados conseguem. Que o tempo do Mais Educação seja um tempo para ampliar esta possibilidade de interação com a língua escrita, com atividades intencionalmente construídas, nada diferente daquilo que já se vinha fazendo nessas atividades. Então, não nos assustemos. Nós queremos efetivamente ampliar o tempo permanente, efetivo, e claro que preferencialmente aqui colocamos estudantes dos cursos, mas preferencialmente aqui nós tínhamos que ter professores da escola, inclusive, professores que já estejam acompanhando essas atividades e que consigam trazer a atividade de teatro, de dança, todas essas possibilidades para o diálogo com as atividades que a sala de aula já realiza no seu cotidiano. Relação escola-comunidade, então abrimos para 8.000 escolas a possibilidade de receberem recurso para abrir suas portas no sábado ou no sábado e domingo. Isso é muito importante para nós. A gente sabe que em muitos bairros o único espaço público que existe é a escola. Se a escola se fecha, só sobra o bar ou a bodega, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. E o que acontece com essas famílias? Alijadas de um espaço público de qualidade. Então a escola precisa encontrar caminhos para isso e a gente abre